Se a gente for pensar, então, nesse conceito de crise, como que era manejado isso, se a gente for pensar na década de 70 e 80, como eu havia falado, essa ideia de crise psiquiátrica, ela estava inserida dentro de um modelo institucional. Então, quando um tipo de prática ele é incorporado como uma prática institucional, ela passa a seguir um protocolo. Então, quando ela passa a seguir um protocolo, a caracterização clínica que é dada para esse paciente, ele passa a ser predominante em relação a todas as outras características que ele tem. Ou seja, não importa, não importa se é o José, se é o João, se é o Pedro, se é a Maria. Se o protocolo diz que a pessoa ela está falando sozinha, ela está ouvindo vozes, ela está correndo, ela está tendo risos imotivados, existe um protocolo institucional que fala essa pessoa ela tem que tomar tanto medicação, ela tem que ser submetida e porque se entende isso como crise. Como a gente vai discutir de uma forma daqui a pouco, esse modelo serve muito bem para instituições fechadas, em que todas as condutas relacionadas elas são baseadas em um sistema de categoria, no caso do diagnóstico, e os parâmetros de gravidade. Entretanto, quando a gente pensa nesse tipo de manejo em serviços abertos e de caráter comunitário, né, os parâmetros eles têm que ser outros, porque as abordagens, e isso não exclui uma abordagem que ela tem que estar dentro de um projeto, ela segue a lógica da singularidade, com a ideia de que as manifestações e o sofrimento mental, ainda que possam ter uma sintomatologia semelhante, tanto esse sofrimento, ele se manifesta e ele pode ser manejado de uma outra forma, mesmo porque as pessoas que estão vivenciando isso, elas experimentam esse sofrimento e essa reagudização de uma forma diferente, tá? Então, vamos falar. Mas vamos pensar que dentro nesse momento específico, a gente pensava as práticas de atendimento à crise, especificamente dentro do âmbito institucional. E existia uma lógica dentro do funcionamento total de que os pacientes que apresentavam crises, eles tinham que ser institucionalizados, ainda que as pessoas apresentassem crises antes da institucionalização, mas existia uma equivalência nessas duas coisas. Crise, o local de crise é o hospital. Num período anterior à reforma psiquiátrica, em que começa na década de 90, até algumas portarias, que nem o Hospital Dia, e a abertura de alguns ambulatórios, existia um pouco essa noção de rede de atenção, é, é, mas existia ainda essa equivalência, que uma piora clínica implicava em internação. E se a gente for pensar dentro do modelo de sistema de saúde, essas internações elas eram feitas muitas vezes de porta. Quando você faz internação de porta, uma pessoa ela é levada ou pela família ou por uma equipe de saúde até a porta de um hospital e lá ela é internada, você perde toda a possibilidade de você ter alguma coisa que organize o funcionamento do sistema e ordene, né, quais que são as práticas de cuidado, porque vamos pensar hoje, se você tivesse hospitais psiquiátricos que fossem porta aberta, como são as comunidades terapêuticas, por exemplo? As pessoas elas são cuidadas a partir de um projeto terapêutico. Quando elas têm uma piora clínica, é como se elas saíssem desse sistema, fossem para um sistema paralelo, né? Elas nem nessa situação, na década de 80 e 90, elas nem iam para um pronto-socorro, elas iam direto para um hospital psiquiátrico, tá? Então, ainda que nesse período anterior ele passa a existir algum tipo de serviço não hospitalar, o fluxo e as noções que norteiam o funcionamento da atenção à crise